Olá, meus irmãos, bom dia. Nessa manhã de devocional, nós oramos, buscamos a presença de Deus, intercedendo pela vida ou pelas vidas de todos que têm acompanhado as nossas devocionais, orando pela sua família, sua vida, seu trabalho, sua saúde, suas igrejas. E nessa devocional eu gostaria de ler dois textos no Evangelho de Marcos. O primeiro deles, no capítulo 1, versículo 35, diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E ainda no capítulo 6, versículo 31, diz: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eu estava pensando a respeito da figura do deserto. O deserto aparece muitas vezes nas Escrituras. E é claro que para aquela época, a época e a cultura e o contexto histórico em que as Escrituras foram feitas, o deserto fazia todo sentido para aquele povo, na medida que era um acidente geográfico. A região em que as pessoas viviam tinha a presença do deserto como acidente geográfico, como lugar onde eles tinham que conviver, viver, sobreviver. Mas também a Bíblia apresenta o deserto como lugar onde o povo teve que peregrinar e ali aprendeu a humilhar-se diante de Deus, a contemplar o poder de Deus no cuidado da vida do povo. O deserto é apresentado como um lugar onde Deus transforma, faz brotar fontes de água, e isso trazendo a ideia de restauração mesmo do povo espiritualmente. O deserto é apresentado aqui no Novo Testamento como um lugar onde Jesus foi tentado, onde ele foi provado. Mas para nós, essa figura do acidente geográfico do deserto, ela não existe. Nós não conhecemos isso, não conhecemos vastidões de areia onde é necessário peregrinar, onde Deus cuida do seu povo. No entanto, nós usamos essas expressões. Muitas vezes nós falamos: estou passando por um deserto. Ou então ouvimos: calma, paciência, que esse deserto você vai conseguir atravessar. E essas frases, elas significam que nós estamos passando por um momento difícil, estamos enfrentando tribulações. Então existe esse deserto como metáfora para nós. Mas quando nós vemos esses dois versículos aqui, gostaríamos de pensar a respeito da funcionalidade desse deserto, desses momentos difíceis que nós passamos, e que da mesma forma que o povo lá no Oriente Médio, lá na Palestina, poderia perceber esse deserto como um lugar onde Deus cuida, mas também como um coração em que Deus trabalha, resgatando, trazendo novamente a vida. E da mesma forma que eles aprenderam, nós, dos nossos desertos, também podemos aprender. O primeiro texto que nós lemos diz assim que Jesus, de maneira deliberada, porque ele quis fazê-lo, ele levantou-se de madrugada e foi para um lugar deserto. Mas por quê? Por que Jesus se retirou? O texto diz: e ali orava. Não diz nem que ele orou, não diz nem que ele iria orar. Diz que ele orava como uma constante, como um momento importante na vida dele. Então, os momentos de deserto na nossa vida
São momentos em que, de maneira deliberada, precisamos nos retirar para orar, nos desligar dos ruídos do entorno, dos barulhos ao redor e ter uma constância de oração. Então, quando falamos, você está passando por um problema, por uma dificuldade, isso é um deserto na sua vida, nós precisamos tomar a iniciativa de orar, de buscar ao Senhor, e orar aqui não apenas no sentido, infelizmente, o sentido que foi colocado mais como uma ferramenta para pedir coisas para Deus, deixar esse conceito de lado e pensar na intimidade com Deus. Jesus Cristo diz: entrar no quarto, fechar a porta em secreto e falar com o Senhor é intimidade, é proximidade com o nosso Deus. Às vezes é preciso realmente afastar-se de todo o ruído, de todo o barulho externo e orar, buscar a presença do Senhor. O deserto da nossa vida, ele é importante para isso, para estreitarmos a nossa intimidade com Deus. O outro texto, no capítulo 6, já é uma convocação de Jesus, um convite de Jesus para aqueles discípulos que estavam ali, os seus apóstolos, o colégio apostólico, atarefados. O texto diz que pessoas iam e vinham e precisavam ser atendidas, e precisavam ser amparadas, e eles estavam exaustos, cansados com toda aquela movimentação. E Jesus diz: venham repousar num lugar deserto. É preciso entender que os nossos desertos são momentos em que precisamos descansar na presença de Deus. Talvez a gente tenha resolvido ou estejamos tentando resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos e já estamos exaustos, não achamos solução, não vemos saída. E muitas vezes é aquela frase: não há mais jeito, não há mais solução, estou cansado, estou exausto de tentar resolver coisas na família, de tentar resolver coisas emocionais, de tentar resolver os meus próprios conflitos espirituais. Então é momento de buscar um lugar à parte e descansar. Elias, com medo de morrer nas mãos de Jezabel, foge para o deserto e ali encontra descanso, porque Deus permite que ele durma e Deus o sustenta. Seja qual for o deserto, portanto, que você esteja passando na sua vida, entenda que é momento de buscar ao Senhor, estreitar a intimidade com Deus, deixar apenas aquela religiosidade automática e mecânica, sem vida, e aproximar-se sinceramente de Deus, chorar diante dele, agradecer as bênçãos do Senhor, mas silenciar as vozes que cobram, que julgam, e buscar a intimidade com Deus. Mas também, independente do deserto que você esteja passando na sua vida, e deserto aqui significando, como falamos no início, as lutas e dificuldades que você esteja passando, momento de descansar. Momento em que a mente e o coração repousam diante dessa certeza: Deus continua cuidando de nós. O deserto é lugar para orarmos. O deserto é lugar para descansarmos. O deserto é lugar onde somos provados muitas vezes. O deserto é um lugar de passagem, onde aprendemos sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus continue cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Um grande abraço e um ótimo dia para todos.